Estamos chegando nos finalmente, no nosso último dia da Fermata Brasil. Quem já esteve em Fermata sabe que a gente usa bastante o exemplo, a ilustração de um pit stop, de uma parada de Fórmula 1. E no Grande Prêmio do Qatar, em 2023, a equipe McLaren, do piloto Lando Norris, eu gosto de Fórmula 1, inclusive vai ter Fórmula 1 daqui a pouco, e esse piloto vai largar na pole position. Eu não sei se eu dou uma saída correndo aqui para ver pelo menos a largada. Mas essa equipe da McLaren, piloto Lando Norris, eles bateram o recorde de um pit stop no Grande Prêmio do Qatar no ano passado. E desde o momento em que o carro para, até fazendo a substituição, a troca dos 4 pneus, e o momento em que o carro arranca de novo, eles demoraram 1 segundo e 80 milésimos. Esse é o recorde do pit stop da Fórmula 1. Consegue imaginar? 1 segundo e 80 milésimos a troca, a substituição dos 4 pneus do carro. Geralmente a média é entre 2 e 3 segundos, 2.3, 2.4, 2.1 de vez em quando, mas nesse dia eles fizeram em 1.8 segundos. Uma parada extremamente rápida, e são 12 pessoas da equipe ao redor do carro, 2 pessoas em cada roda, uma pessoa na frente, outra atrás, que levantam o carro, e 2 pessoas de cada lado do piloto, que fazem alguns ajustes, conferem algumas coisas rapidamente, tudo isso em 1 segundo e 80 milésimos. É uma parada rápida, mas é uma parada extremamente estratégica. Se o piloto não fizer isso, se ele não fizer essa parada, duas coisas podem acontecer. Ou ele não termina a corrida, que é o mais óbvio, porque há um superaquecimento dos pneus, os pneus não aguentam uma corrida toda, os pneus estouram, eles explodem, você não termina a corrida. Ou se ele controlar a temperatura dos pneus, andar devagarzinho, ele pode terminar a corrida, mas ele vai terminar muito mal. Ele não tem desempenho nenhum, ele não tem resultado nenhum, ele está só cumprindo tabela. E esse pit stop, eu gosto muito desse exemplo, porque a nossa caminhada, ela é uma corrida. E Hebreus vai falar sobre isso, né? Deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha, o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então nós estamos numa corrida, e basicamente você veio fazer um pit stop aqui nesses dias, nesse final de semana. Um pit stop rápido, 1 segundo e 80 milésimos, ou seja, algo muito rápido. Você veio fazer uma parada aqui. Mas nós cremos que essa parada é extremamente estratégica. Ela é importantíssima na sua vida. E não somente a Fermata, esse encontro da Fermata Brasil, outros encontros da Fermata, mas essa consciência das paradas. Essa consciência do descanso, essa consciência de nós fazermos o pit stop. Você precisa entender e respeitar os teus limites. Você precisa entender que a obra é do Senhor, a obra é dele, a obra não é sua. É ele quem age, é ele quem opera. E eu gosto de pensar que quando nós paramos, quando nós respeitamos os nossos limites, quando nós descansamos, seja um dia na semana, seja um final de semana, seja uma semana de férias que você tira, seja no final do dia, quando você para realmente para descansar, você está dizendo: Deus, a obra é sua, é o Senhor quem faz. Quando nós não paramos, nós estamos dizendo: Deus, deixa comigo, eu já tenho experiência, eu já tenho maturidade, já lidei com isso, já fiz tantas coisas, pode deixar que eu faça, pode deixar que eu sei resolver isso aí. Então nós precisamos fermatar, nós precisamos de pit stop nas nossas vidas, de paradas que são importantes, são estratégicas, porque o desejo é que você termine bem a sua carreira e o seu ministério. E na Fermata nós temos ministrado muito a respeito disso. Isso também está no DNA da Fermata, porque lá no início Deus falou ao coração do Edmundo de que ele deveria ajudar os servos a terminarem bem a sua carreira, o seu ministério. Quando Deus começa a falar ao coração do Edmundo a respeito das Fermatas, Deus fala algumas coisas para ele. Por exemplo, ele diz: ajuda os meus servos a servirem com alegria e a terminarem bem a sua carreira, o seu ministério. E a palavra de Deus, Atos 20, 24, vai falar sobre isso.
E nossa carreira tem a ver com a nossa jornada espiritual, nossa caminhada com o Senhor. E o ministério tem a ver com a função que nós exercemos no reino, no corpo de Cristo. E nós queremos terminar bem tanto a carreira quanto o ministério. Então, queridos, para que eu e você terminemos bem a nossa carreira, nosso ministério, nós precisamos fermentar. Nós vamos precisar de pit stops, nós vamos precisar de paradas, nós vamos precisar de descanso, de cuidado, tanto de nós mesmos, quanto um cuidado adequado da comunidade, do rebanho que o Senhor confia a nós. E essa é a quarta decisão que eu quero compartilhar com vocês. Nós falamos sobre andar no Espírito, a primeira decisão. Nós falamos sobre governar bem a própria casa, é a segunda decisão. Dedicar-se à oração e à palavra é a terceira decisão. E a quarta decisão é cuidar de si mesmo e do rebanho. E dentro daqueles grandes mamíferos difíceis de serem caçados, eu escolhi o búfalo africano, que é o mais perigoso. Por incrível que pareça, ele é mais perigoso, ele é mais agressivo do que o leão, do que o leopardo, do que o rinoceronte, do que o elefante. E eu coloco isso como o mais perigoso, porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós não vamos dar conta do recado. E se nós não cuidarmos bem do rebanho, nós corremos sérios riscos de cometer grandes erros, de falhar naquilo que é o nosso propósito, a nossa missão. E cuidar de si, cuidar do rebanho, é uma decisão que nós precisamos tomar. E vocês já ouviram esse texto aqui na Fermata, eu não me canso de falar sobre ele, o texto de Atos 20, 28. Podemos ler juntos o texto? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Muito bem. Meu cunhado é veterinário. Um dia ele chegou para mim e perguntou: Luciano, como é que vai a sua igreja? Eu estava pastoreando a igreja em Curitiba. Eu falei: olha, Pedro, se fosse minha, eu vendia e comprava gado. Eu falei para ele, né? Ele tinha o gado dele ali, os animais, ele criava ambos para reprodução, um gado bonito. E eu falei para ele: olha só, né, o teu gado aqui pastando em silêncio e ainda dá lucro, né? Às vezes eu preferia ter gado, né, do que lidar com gente, né? Porque lidar com gente cansa, lidar com gente dá trabalho, cuidar do rebanho não é tão simples assim. E falei para ele: calma, Pedro, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Então, nós temos essa consciência. E é tão libertador perceber isso, é tão libertador entender isso. Eu não batalho pelo meu reino, eu não quero construir um império para mim mesmo. A palavra do Josué foi tão preciosa, tão poderosa, né, de nós liderarmos por amor. Nós não lideramos para nós mesmos, nós lideramos para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado. Ele falou de vários aspectos que ofuscam o amor. E é tão libertador isso, é tão prazeroso ouvir que eu não preciso de performance, eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso me concentrar em ser um influenciador, uma pessoa de importância. Eu preciso sim liderar por amor, eu preciso realmente amar aqueles que eu lidero. E é libertador isso. É libertador também pensar que a igreja ela é do Senhor Jesus. Nós temos o privilégio de cuidarmos de pessoas que Ele coloca nas nossas mãos. Então, cuidar de si e cuidar do rebanho, ele é fundamental, é uma decisão que nós precisamos tomar. Cuidar de si mesmos, tem a ver com o autocuidado, a autoliderança. É importante você cuidar do seu espírito, alma e corpo, nós temos falado sobre isso na Fermata. Toda a ideia de cuidado integral, nós hoje temos falado o que nós chamamos de integralidade com graça. Envolve tanto cuidar de si, quanto cuidar do rebanho. É interessante porque a palavra integralidade ela é utilizada no SUS, nosso Sistema Único de Saúde. Os 3 princípios que regem o nosso Sistema Único de Saúde, que é a universalidade, ou seja, todo cidadão tem direito e acesso à saúde, é o princípio da universalidade. O princípio da equidade, onde busca se beneficiar, favorecer os menos favorecidos para que haja
uma equidade, para que haja uma igualdade, ou seja, os que têm menos condições possam ser atendidos com um bom atendimento, e o princípio da integralidade. Ou seja, o médico ele não vai olhar apenas o seu problema, apenas a sua dor de cabeça ou a sua dor de barriga, mas ele vai olhar todo o contexto, tudo que está envolvido nessa situação. Então, todo o contexto social, emocional, familiar, tudo isso é levado em consideração. Então, o SUS tem médicos, tem nutricionistas, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem inclusive em alguns lugares pessoas na área de espiritualidade dando apoio, dando atenção dentro do nosso sistema único de saúde. Então isso tem a ver com integralidade. Olhar as pessoas de um modo completo, ver elas como um todo e olhar a nós mesmos como um todo. E é interessante porque tudo que acontece conosco, seja no espírito, na alma, no corpo, ou na família, ou no ministério, nos afeta como um todo. Então, embora didaticamente a gente separe as coisas, no fundo, é uma coisa só. Então, alguns de vocês já sabem, conhecem a história, ou vários de vocês, eu tive um AVC com 34 anos de idade. E aquilo gerou uma semana inteira de uma dor de cabeça tão forte, que eu só conseguia ficar deitado na cama. Não conseguia fazer absolutamente nada. Nem dar atenção para a família, nem cuidar de nada, muito menos do ministério, nada. Eu estava deitado na cama com dor de cabeça. Ou seja, aquele problema físico, de origem emocional, possivelmente, que afetou o corpo, de repente estava afetando todo o meu ser. Então, embora nós separamos didaticamente espírito, alma, corpo, família, casamento, filhos, finanças, no fundo é uma coisa só. Então, precisamos dessa consciência, dessa integralidade. Então, queridos, eu quero encorajá-los a tomarem decisões muito importantes nesses dias. E esse cuidar de si mesmo é tão importante. Nós tivemos uma fermata onde uma esposa de um dos pastores, ela tinha ido ao médico e ela disse ao médico, o médico disse a ela que ela precisava fazer caminhadas, porque ela estava com problema de saúde. E ela começou a fazer caminhadas por orientação médica, mas ela caminhava com uma consciência pesada. Ela se sentia culpada por estar caminhando e não dedicando aquele tempo ao Senhor, ao ministério. Então ela tinha um sentimento de culpa, de condenação por estar fazendo caminhadas. E quando ela ouviu essa mensagem, quando ela viu a respeito da palavra de Deus que nos ensina a cuidar de nós mesmos, aquilo foi libertador para ela. Foi uma libertação na mente e no coração dela, porque ela estava não pecando, não falhando, mas ela estava obedecendo a palavra do Senhor que diz que nós devemos cuidar de nós mesmos. Isso envolve a nossa saúde. Isso envolve uma caminhada, uma corrida, um pedal, um pilates, uma musculação. Isso envolve a alimentação, uma série de coisas para que você esteja bem fisicamente. Então não ignore isso. Não ignore isso. Gente, quando a gente começa a olhar a quantidade de gente, principalmente homens, que morrem entre 55 e 70 anos, é muito homem morrendo nessa faixa etária. Diabetes, problemas do coração, câncer, uma série de coisas. E tudo isso, muitas vezes, nem tudo nós controlamos, mas na maioria das vezes, é falta de cuidado, é falta desse autocuidado. Então, depende até quando você quer viver bem, né? Até quando você planeja viver. Então, leve isso muito a sério, cuide de você mesmo, da sua vida com Deus, da sua vida emocional, da sua vida mental e também da sua vida física. Abra comigo, por gentileza, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4. Pedro escreve e diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados.
Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. É interessante que Pedro, como não sei se foi o Itamir ou Josué quem falou a respeito de Pedro, dessa liderança forte que ele tinha, dessa liderança apostólica, se não me engano foi o Israel, talvez, quando ele falou dos irmãos que estavam divididos na igreja de Corinto, e alguns disseram que eram de Cefas, de Pedro, porque tinha essa liderança forte. Mas aqui nós vemos um lado pastoral tão precioso, tão poderoso, um cuidado de Pedro com o rebanho, com as pessoas. E ele fala como presbítero, na qualidade de presbítero, ele fala como alguém que também exerce essa função, testemunha dos sofrimentos de Cristo, que vai participar da glória a ser revelada. E ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. E a palavra de ontem também do Josué sobre liderar por amor, ela foi muito precisa, muito forte nesse sentido. Porque quando nós lideramos, nós estamos lidando com pessoas. Nós não lideramos coisas, nós lideramos pessoas. Você tem sim uma gestão, uma administração a ser feita, mas nós lideramos pessoas. Que privilégio por um lado, que responsabilidade por outro lado. E se nós de fato não liderarmos por amor, nós não vamos aguentar, nós não vamos dar conta, porque nós lideramos pessoas agradáveis, nós lideramos pessoas com quem nós temos uma afinidade, pessoas que nós temos facilidade de conversar com elas, de abençoá-las, de ministrá-las, de convidá-las para virem lá em casa. Mas nós também lideramos pessoas difíceis de serem lideradas. Pessoas complicadas, pessoas que você não tem prazer em estar com elas. Porque elas dão problemas, elas tiram você do sério, elas irritam, elas talvez não obedecem o que você fala, e você tenta ajudá-las, e você tenta instruí-las, e elas continuam vivendo do jeito que elas acham. E elas fazem fofocas, e elas falam a teu respeito. Gente, é muito difícil liderar pessoas assim. É muito complicado. E você, com certeza, deve estar pensando em 2, 3, 4, 5 pessoas que você gostaria, que fossem chamadas por Deus para mudarem de igreja local. Certa vez faleceu um irmão da igreja, ele foi líder do conselho administrativo da igreja local, uma pessoa muito querida, uma pessoa de muita influência. Quando nós chegamos em Curitiba, na igreja menonita, esse irmão foi que nos recebeu e nos deu todo o atendimento familiar no início. Foi um cara assim, um paizão mesmo, uma pessoa muito querida. E ele faleceu certo dia, e veio... um outro pastor veio também para o velório e perguntou, fez alguma pergunta, agora eu não lembro exatamente qual foi a pergunta que ele fez, mas falando a respeito, justamente um homem assim, faleceu, um homem de tanta influência, uma coluna na igreja. E eu falei para ele: olha, se pudesse escolher para alguns outros irmãos, com certeza eu trocaria, eu faria essa mudança, colocaria outros irmãos no lugar dele ali. E como que Deus tira umas pessoas tão preciosas, tão poderosas, e permanecem algumas ali que só dão trabalho, pessoas difíceis. Então nós enfrentamos dia após dia pessoas assim. E queridos, meu público-alvo hoje dentro do ministério são pastores, homens e mulheres de Deus, e posso dizer a vocês a mesma coisa. Alguns são muito queridos, alguns é um prazer imenso trabalhar com eles, conversar com eles, uma série de cuidados. Outros são difíceis, outros são complicados de lidar. Isso faz parte da natureza do ser humano. E nós não precisamos e não queremos que todos sejam, eu não quero que todos
pensem como eu penso, sejam como eu sou. Né? Eu não quero isso. E quando a gente entende, né, essa diferença de temperamento, de personalidade, tem histórias diferentes, quando você começa a perceber essas realidades e crescer nisso, você aprende a lidar mais facilmente com as diversas pessoas, as diversas situações. Mas quando nós, de fato, quando o amor de Cristo está presente dentro de nós. Alguém mencionou também aquele texto, né, que o amor de Deus é derramado em nossos corações, e mencionou que é o próprio Deus se derramando em nossos corações. E se nós estivermos cheios dessa presença, cheios desse amor, nós partiremos ou cuidaremos do rebanho com a motivação certa, que é o amor. Eu reconheço também na caminhada ministerial, onde eu perdi em vários momentos o prazer de pastorear. Eu passei 12 anos pastoreando a Igreja Menonita em Curitiba, e em vários momentos eu perdi o prazer de pastorear. Eu evitava pessoas. Eu não queria me ver algumas pessoas, não queria cruzar com elas na rua, no mercado, porque eu não estava bem, então eu não conseguia lidar bem com essa situação. E eu lembro de orar por isso, eu lembro de orar e falar: Deus, por favor, restaura no meu coração esse prazer de pastorear, esse prazer de cuidar de pessoas. Deus foi restaurando isso aos poucos. Eu confesso que não foi tão simples assim, mas Ele restaurou esse prazer, essa alegria de estar com pessoas, de cuidar de pessoas, de pastorear pessoas. E talvez eu estou compartilhando isso porque alguns perderam o prazer de pastorear. Talvez alguns cansaram de dedicar-se a outras pessoas. Cansa demais. Há um desgaste de energia. E você se dedica, você se doa, para que muitas vezes você não tenha o resultado que você espera. Nós pastoreamos, Juliana e eu, começamos pastoreando os jovens da igreja local, e o Ministério dos Jovens cresceu muito naqueles anos. E nós começamos a cuidar desses jovens. Começamos a discipulá-los, praticamente um a um. A equipe, e a coisa foi crescendo, foi avançando, esses jovens foram crescendo, e nós dedicamos horas e horas do nosso tempo a eles. Teve um ano que eu fiz 13 casamentos naquele ano. A Juliana já não sabia mais o que investir, né? Foram 13 casamentos diferentes no ano. A gente começava a fazer curso de noivos em grupo, porque não dava conta de fazer curso de noivos com eles. E esses jovens começaram a ter uma influência na igreja local, cresceram. E de repente o que aconteceu? Eu deixei de pastorear os jovens, assumi a liderança da igreja. E nos jovens a coisa estava fluindo, evoluindo muito bem. E havia uma expectativa dos jovens que na igreja também acontecesse a mesma coisa. E de repente eu me vi numa situação muito delicada, onde a igreja, os adultos, vamos dizer assim, diziam: calma, não é bem assim, é mais devagar. E os jovens, havia uma expectativa, uma pressão sobre mim, de que aquilo que acontecia com os jovens deveria acontecer com a igreja também. Resumindo a história, vários desses jovens com quem nós dedicamos horas e horas do nosso tempo, eles decidiram sair. Eles decidiram ir para abrir um outro trabalho, um outro ministério. E eram os jovens que nós mais amávamos, que nós mais dedicamos tempo. Deus nos deu muita graça naqueles dias para que eles saíssem abençoados pela igreja. E a saída deles foi: nós convocamos eles para uma assembleia da igreja local, e já não tinha mais como segurá-los. Nós chamamos eles para uma assembleia e a igreja orou. Nós estendemos as mãos, muita dor no coração, mas estendemos as mãos, os abençoamos para que eles pudessem sair. Nunca rompemos, minha esposa e eu nunca rompemos nenhum daqueles relacionamentos. Mas para nós foi muito, muito difícil. Muito difícil. Eu dizia: Deus, para que servir? Para que tanto esforço? Para que tanta dedicação? Para que tantas horas e horas e horas de discipulado, abrindo mão muitas vezes da esposa, dos filhos, para atender esses jovens, para cuidar deles nas suas loucuras, nas suas andanças, nos seus desafios? Os jovens chegavam para mim, eu brinco, né? Nunca escrevi esse livro, mas o primeiro livro que eu me comprometi a escrever com esses jovens é A Vontade de Deus Mudou. Porque eles vinham na minha sala e falavam: Deus me falou, a vontade de Deus é que eu namore com essa menina, então eu estou orando por essa menina.
Aí ele começava a namorar com essa menina, uns 2 meses depois ele vinha, já tinha rompido, e agora a vontade de Deus era outra. A vontade de Deus era que ele namorasse a outra menina, né? Eu falei, cara, como é que a vontade de Deus está mudando tanto nesses tempos aqui? Então foi muito tempo, e de repente eles não estão mais conosco. E aquela dor no coração, para que servir? Para que cuidar de pessoas? Para ter esse resultado? E eu questionava a Deus sobre isso. Então foi um período muito difícil, até que numa semana nós tínhamos um retiro de casais, tínhamos organizado um retiro de casais, e naquela semana Deus falou no meu coração com o texto de Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Deus falou no meu coração, Luciano, eu te chamei para servir, independente dos resultados, independente do que você vai ter como retorno. Se é na sua igreja local, se é no reino, se é em outras comunidades, não interessa. Eu te chamei para que você me sirva e dê a sua vida em resgate de muitos. E aquilo mexeu comigo. E naquele final de semana nós estávamos no retiro, e na parte da tarde nós tínhamos um tempo livre, assim como ontem. Juliana e eu saímos para caminhar na praia, no litoral, em Guaratuba, e ali sentamos, e eu compartilhei sobre o que Deus tinha falado no meu coração, e Deus tinha falado naquela semana algo muito semelhante, algo muito próximo daquilo. E ali nós choramos, e ali Deus foi restaurando, né, essa dor que tinha no nosso coração, mesmo não rompendo com eles, mesmo mantendo a amizade, mesmo a distância. E Deus restaurou isso. Queridos, eu posso dizer com muita humildade a vocês, hoje nós continuamos sendo referência para esses jovens. Eles vêm lá em casa, eles nos procuram, eles nos reconhecem como pastores, como líderes, como pessoas que tiveram uma grande influência, uma grande marca na vida deles, todos eles. Então há momentos onde cuidar de pessoas é muito desafiador, e o resultado muitas vezes não é como você espera, como você gostaria que fosse. Mas seja fiel ao teu chamado, cuide de pessoas, ame essas pessoas incondicionalmente. Deixe o amor de Deus fluir, independente do retorno, independente do resultado, independente se elas vão falar alguma coisa a teu respeito ou não. Seja fiel ao teu chamado, seja fiel a quem você é no Senhor Jesus. Então cuide de você, cuide do rebanho. E Pedro, ele está nos mostrando isso. Ele diz, não façam isso por obrigação. Pastoreiem o rebanho que está aos cuidados de vocês. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Nós não precisamos dominar nem controlar a vida de ninguém. Nós vamos sim ensinar, nós vamos sim amar, nós vamos sim influenciar essas vidas com humildade e simplicidade. E são sementes, né? Isso para mim ficou tão claro com esses jovens. São sementes incorruptíveis. São sementes que talvez vão dar resultado, produzir frutos a longo prazo. Mas saiba que você está lançando sementes dia após dia sobre essas vidas, sobre essas pessoas. Quando eu penso nessa decisão de cuidar de si, do rebanho, eu penso no resultado, né? Essa integralidade com graça. Eu penso em cumprir plenamente o ministério. Paulo escreve isso a Timóteo também. Então eu quero cumprir plenamente o ministério. Quando nós falamos em disciplina, o que é importante? Nós precisamos cuidar, já falei sobre isso, exercícios, alimentação, sono, a nossa alma, né? O nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, alinhados com a verdade, com a palavra. Na área ministerial, fidelidade. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis, é a palavra de Paulo aos Coríntios. Tem a ver com foco, tem a ver com perseverança, tem a ver com cumprir aquilo que foi confiado a você. Eu estive em Vitória da Conquista muitos anos atrás, na época eu morava em Luiz Eduardo Magalhães. Nessa época eu conheci alguns dos irmãos que estão aqui, Reneu, Ricardo, Leomário, Marcelo, acho que não conheci naquela época, né? Marcela sim, a Marcela tinha 12 anos naquela época.
mas conheci alguns dos irmãos em Luiz Eduardo, mas eu estava no início do ministério, não tinha sido ordenado ainda, e tive o privilégio de ir num congresso em Vitória da Conquista naqueles dias. E ali tive uma experiência que marcou a minha vida para sempre. Era um congresso enorme, muita gente, e no primeiro dia, na noite, foi feito um apelo, e o pastor Géser Cardoso, da Missão Evangélica Shekinah de São Paulo, ele fez um apelo e, diante daquela multidão toda, ele começou a descrever uma pessoa no meio daquela multidão, e no fundo, no final das contas, era eu, e pediu para que eu viesse à frente, no meio daquela multidão ali. Quando eu fui à frente, era um palco alto assim, ele simplesmente se agachou, pegou na minha mão assim, e disse: Luciano. Ele não disse Luciano, ele não sabia o meu nome, mas ele pegou na minha mão. Ele pegou na minha mão e falou: Deus está dando a você, exatamente assim, Deus está dando a você o ministério da palavra. Você vai falar para muitas pessoas, muitos jovens. Deus vai trazer conhecimento, entendimento, revelação a você. E você vai ensinar, você vai ministrar a palavra de Deus. E falou outras coisas que eu não lembro mais, não foram gravadas naqueles dias lá. Mas aquilo eu lembro de cair de joelhos ali, chorar, porque eu estava buscando uma direção clara de Deus. Eu estava morando na cidade, não estava com a intenção de abrir um ministério, mas estava fazendo um trabalho nas fazendas, com familiares, com famílias nas fazendas. E era um período assim, Deus, né? O que vai acontecer, o que vai ser de mim? E aquela palavra foi tão forte, foi tão profunda no meu coração. Eu falei: Deus, eu não sei, né, como que vai ser o sustento por toda a minha vida, por toda a minha existência, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu devo fazer, que é ministrar a palavra. E para mim foi tão forte, e é assim, formalmente, informalmente, pode ser com uma pessoa, pode ser com duas pessoas, pode ser com microfone, sem microfone, em qualquer canto, em qualquer lugar, de qualquer forma, eu quero ministrar a palavra. Porque eu entendo que isso Deus confiou a mim, colocou no meu coração. E eu quero ser fiel a Ele até o último dia, até o último respiro. Quero ser fiel a isso. Eu creio que o Senhor espera isso. Eu conto isso porque eu sei que Ele falou com você. Eu sei que Ele chamou você. Eu sei que Ele levantou você. Eu sei que tem palavras, tem textos sobre a tua vida. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o Senhor um dia iniciou algo. Talvez muito simples, muito pequeno, mas aquilo foi construindo, aquilo foi crescendo. E hoje você está aqui. Você está no reino, você está ativo no reino. Eu sei que alguns vieram num momento delicado de suas vidas. Talvez passando por crises, por momentos muito difíceis. Quero dizer a vocês, não desistam, não abandone. O Senhor é poderoso para restaurar qualquer coisa. Se você abrir o teu coração, se você permitir isso, Ele vai restaurar o prazer de pastorear. Ele vai restaurar a alegria no seu coração. Ele vai te dar forças, Ele vai te dar novo ânimo. Ele vai te dar visão, Ele vai te dar direção de novo. Simplesmente deixa que Ele faça isso na sua vida. Vidas serão abençoadas, vidas serão resgatadas. Amém? A quinta decisão: capacitar os santos. O texto de Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, onde Paulo escreve a respeito dos dons ministeriais. Ele fala a respeito dos dons ministeriais, e esses dons eles têm uma finalidade. Você sabe muito bem disso. Olha só o texto que está na tela ali. E Ele, o Senhor Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Capacitar os santos é a quinta decisão que eu creio que é importantíssima, que é fundamental para os pastores do futuro e os que têm futuro.
O Josué talvez poderia falar muito melhor sobre isso, porque ele tem investido o ministério dele, da Envisionar, tem essa finalidade de treinar, de equipar, de capacitar os líderes. A Envisionar tem trabalhado hoje com uma proposta, né, de consultoria, de planejamento estratégico com a igreja na área de discipulado, na área de formação de liderança. E é interessante porque esse texto diz, com o fim de preparar quem? Os santos para a obra do ministério. E nós temos dificuldade com isso, né? Por isso que eu coloquei o leopardo ali como o mais difícil de ser caçado, porque ele é muito veloz, muito rápido, ele se alimenta nas madrugadas, geralmente, então é difícil você encontrar o leopardo, é difícil achar ele, por isso ele é o mais difícil de ser caçado. E capacitar os santos é um desafio muito grande. E nós temos, e de certa forma isso está na cultura da igreja, na mentalidade da igreja, existe uma terceirização do ministério. Há uma expectativa de que os líderes ordenados, sejam eles ministrando como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres, mas esses líderes ordenados exerçam o ministério. Então há uma expectativa para isso. E o fato desses líderes também serem contratados ou assalariados ou terem a sua renda em função desse trabalho, automaticamente existe uma ideia de que quem está nessa posição de liderança, eles exercem o ministério. Nós exercemos o ministério. Isso é uma mudança de chave que precisa acontecer. Talvez você até já saiba disso, mas na prática é difícil de colocar isso, de implementar isso. Ele diz com o fim, a finalidade do quê? De preparar, de capacitar os santos para que cada um exerça a obra do ministério. Então nós temos um desafio muito, muito grande, que é treinar pessoas, que é capacitar pessoas, investir em pessoas para que elas possam exercer a obra do ministério. E talvez você até tenha alguma escola, algum treinamento de liderança, você tem algumas coisas nessa área, mas eu quero encorajá-lo a ir talvez muito mais além, de levar muito mais a sério, de fato colocar pessoas em posições de liderança. Claro, elas precisam ser equipadas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser treinadas, mas somente ao exercerem a liderança, somente ao assumirem algumas funções dentro do ministério, dentro da comunidade, ou até para fora da comunidade, elas vão desenvolver isso. Obviamente que nós não queremos treinar as pessoas para os ministérios dentro da igreja, mas para que exerçam o seu ministério na sua empresa, no seu negócio, na sua área de influência. Elas precisam ser equipadas para exercerem o ministério. 1 Pedro 4,10, eu gosto demais desse texto. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a multiforme sabedoria de Deus. Eu amo demais esse texto. Porque quando ele fala sobre cada um exerça o dom que recebeu, ele não está falando de um dom específico. Ele está falando de uma graça que existe sobre cada um. E essa graça, ela é diferenciada sobre cada um. É uma graça, é como se, eu creio nisso, de que por meio da vida de cada um de nós, flui uma graça específica. Através da minha vida, flui uma graça específica, que tem a ver com a minha história, a minha vivência, o meu chamado, as palavras que Deus colocou no meu coração. E sobre a tua vida existe uma história, existem dons, existem talentos, existem habilidades, existem palavras de Deus específicas. E a graça de Deus flui através da sua vida de uma forma específica. Eu vi como a graça de Deus flui através da vida do Marcelo enquanto ele está cantando e ministrando. Existe uma graça, Marcelo, específica, que flui quando você louva, quando você adora. Existe uma simplicidade. Você não quer inventar moda, você simplesmente está ali, sendo esse canal, sendo instrumento, levando pessoas a louvar, adorar a Deus. E é nítido que algo poderoso flui quando você está liderando as músicas. Eu sei que você prega também, que você ensina, que você faz muitas outras coisas. Mas na música existe uma graça que flui através da sua vida. E sobre cada um aqui, queridos, existe algo. Eu chamei o Rogério de última hora aqui para nos ajudar, tanto nas entrevistas, na palavra hoje de manhã, e eu percebi como a graça de Deus flui na vida dele.
Dá para perceber nele um carinho, um cuidado, um amor, um zelo pela palavra, tanta coisa preciosa fluindo através da tua vida, Rogério. Então existe uma graça sobre a vida do Rogério. E essa graça é para servir aos outros. É para edificar, é para construir sobre a vida dos outros. Tem um outro texto que é forte, na verdade. Efésios capítulo 4, 29 diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Que fede, uma das explicações dessa palavra é que fede a peixe podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que tem mau hálito, né? Que tem cheiro ruim. Mas olha só o nível que Paulo escreve. Mas apenas a que for útil para edificar. Consegue perceber o padrão FIFA aqui nessa palavra? Apenas a que for útil para edificar, para construir. E quando eu penso em capacitar os santos, nós como líderes precisamos ter essa consciência, essa mentalidade. Nós precisamos estar constantemente pensando em treinar pessoas, em equipar pessoas, em levantar pessoas, em colocar pessoas em posições de liderança. Levá-las com você, seja numa viagem, dar oportunidade para trazer uma palavra, uma devocional, encorajá-las a fazerem coisas específicas no seu ministério, no seu trabalho, no seu negócio. Então nós vamos capacitar as pessoas. Queridos, nós vamos cuidar do rebanho, sim, nós vamos pastorear, nós vamos cuidar de pessoas, mas nós vamos capacitar também pessoas, nós vamos treiná-las para que elas exerçam a obra do ministério. Quando eu penso em resultados desejados, eu quero encorajar, eu quero edificar, eu quero consolar, eu quero formar líderes maduros em Cristo. E o Rogério leu um texto de Colossenses, que é precioso. Um pouquinho antes disso, no capítulo 1, no final do capítulo 1, tem um texto que eu amo demais também. Colossenses 1, 28, Paulo diz assim: nós o proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha só que legal essa palavra. Nós proclamamos, nós advertimos, nós ensinamos com toda a sabedoria para apresentar todo homem perfeito em Cristo. E a palavra perfeito, como eu disse ontem, é a palavra completo, a palavra maduro. Nós queremos apresentar cada pessoa completa, madura em Cristo. Então nós proclamamos, nós advertimos, nós ensinamos, nós queremos que toda a comunidade expresse isso. A disciplina, Ministério da Palavra, nas suas diversas formas. A disciplina, investir em pessoas, dedicar tempo para que pessoas sejam de fato capacitadas. Pastores do futuro, dos que têm futuro, andam no Espírito, governam bem a própria casa, dedicam-se à oração e à palavra, cuidam de si e cuidam do rebanho, capacitam os santos. Você pode ter depois como resultado final um plano que você pode colocar em prática. Isso aqui é apenas um exemplo. Eu quero que você faça o teu plano. Você vai receber esse material todo no grupo de WhatsApp. Esse material estará disponível a você. Mas eu quero que você faça o teu plano. Que você talvez monte uma tabela parecida com essa. Coloca só as decisões no lado esquerdo. E resultados e disciplina deixa em branco. E você mesmo vai refletir, vai pensar, vai estabelecer, vai colocar isso sobre a tua vida. Amém?